Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um vídeo, né, falando sobre a nossa prática pedagógica. Hoje eu vou tocar num assuntozinho que é um tanto quanto polêmico, tá? Isso é opinião minha, né, enquanto gestão, e quem utiliza isso como foco principal vai refletir um pouquinho assim, dizer, não, eu tô certa, enfim. Não existe prática pedagógica, na minha concepção, errada. Existe prática pedagógica mal direcionada, né? Tudo que acontece no contexto escolar deve haver o quê? Propósito, deve haver o quê? Objetivo, planejamento. Então, tudo tem que estar alinhado ali, atrelado à tua prática, tá bom? Desculpa. Hoje eu quero falar sobre o caderno, né? Principalmente na educação infantil. Gente, os livros hoje, né? Os livros hoje já vêm com tanto conteúdo, tanto conteúdo, e o caderno tem que ser repensado, tá? Passa isso para tua equipe lá, tá? Se tem algum pai aqui assistindo, pai, conversa lá com a tua professora qual é o propósito do caderno. O que é que acontece? Na educação, principalmente na educação infantil, na primeira infância, eu estou falando crianças da primeira infância, né, que eles têm habilidades a serem exploradas ali dentro do contexto escolar, tá certo? E que o foco principal é o respeito à infância, tá certo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver. Tá, beleza, minha escola respeita o desenvolvimento infantil, a gente brinca bastante, a gente trabalha muito lúdico, a gamificação, a gente trabalha a sala de aula invertida, enfim, minha escola é o quê? Utiliza a metodologia ativa, né? Mas aí, às vezes, o professor, a coordenação ali, como eu utilizava também, né, na escola a qual eu trabalhava, já mudou o contexto, né? A escola as quais eu trabalhei, né? Todas elas eu tinha o caderno, os alunos tinham o caderno. Gente, o caderno, ele é complemento, tá certo? O caderno deve ser descartado? Não, não necessariamente deve ser descartado. Contanto que ele respeite e esteja alinhado com os sentidos e experiências concretas. O caderno ele vai servir como na minha gestão, como um complemento, como um reforço, como uma avaliação diagnóstica, que aliás não é avaliação diagnóstica, né? É a avaliação final, né? Final do processo. A diagnóstica ela ocorre durante o processo, né, da aula, a gente faz um diagnóstico ali, durante a aula, observa as dificuldades das crianças e, de repente, a turminha não tá quero ver se meus alunos entenderam os conteúdos que eu estou ministrando em sala de aula. Desculpa aí o gaguejar. Estou ministrando em sala de aula. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Gente, então, para as professoras, enquanto eu sou coordenadora, o que é que eu oriento? Gente, escrita livre. Livre. O livro, às vezes, vem, né, com aquele tracejado, vem com recorte colagem, vem para você pintar ali a letra a vogal A, né? Escreva embaixo as sílabas, nem existe mais, mas existe material didático que ainda traz. E, por outro lado, é bom, tudo tem que ser bem conduzido. Né? O apóstolo Paulo fala o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, fica aí a dica, né? Então, gente, o caderno, ele não deve ser usado para encher linguiça. Tem gente que utiliza o caderno, ixi, meu Deus, não tem o que fazer, já sei, vou passar uma atividade no caderno. Pessoal, faça aí um desenho livre. Não que o desenho livre não seja necessário. Nosso desenho tem que estar presente em todas as aulas, principalmente a educação infantil. Às vezes não, né? Mário Visca fala lá, né? Sobre os significados dos desenhos. E através do desenho da criança, a gente descobre muita coisa que está causando determinados comportamentos dele, tá bom? Deixa aí, quem quiser ler um livro maravilhoso, minha psicopedagoga no isso.
quando eu fazia neuropsicopedagogia, né? Thaisa Neves, minha maravilhosa, nos deixou, nos indicou, né, para que nós estejamos estudando um pouquinho mais o Jorge Visca, né? Acho que é Mário Visca, Jorge Visca. Não lembro mais o nome do homem, sei que é Visca, eu chamo muito ele de Visca. Então, vou pesquisar para vocês e falo no outro vídeo. Então, o desenho é super interessante e super importante em todos os níveis. Tanto que você vai para o psicólogo não vai chegar, vamos lá, você está aqui, o que, que você está sentindo? O que, que você está, não sei o que. Então, ele vai arrodear, fazer o arrodeio, vamos desenhar aqui, né? Vamos fazer um desenho, o que, que você quer desenhar? Lá, quando a gente está fazendo a EOCA, né, que é um processo diagnóstico ali da criança, quando a gente faz psicopedagogia, todo mundo sabe disso, né? A gente pede para que as crianças desenhem os 4 momentos do dia, né? E ali, através do desenho, a gente descobre. Eu mesma já foi no meu estudo, foi no meu TCC de psicopedagogia com a professora Thaisa, ela nos pediu para... Então, eu observava uma criança, desconfiava, né? Porque a gente, na verdade, desconfia da dislexia e realmente, de fato, a criança, através do desenho que ela passou para mim, olha só que experiência interessante do desenho que eu descobri dessa aluna. Quando eu estagiei na própria escola que eu coordenava, né? Óbvio, a gente não tem tempo para sair, para estar estagiando em outras escolas, então tinha uma aluna, inclusive ela era aluna de outra escola, fazia lá reforço, né? E eu tive que chamar essa mãe, conversar com a mãe e dizer, olha, não está sendo legal para ela, pelo que eu observo, quer dizer, uma criança que ela deveria estar fazendo um acompanhamento clínico, ao invés, e a mãe era muito próxima a mim, eu tive uma conversa bem aberta com a mãe, infelizmente, né, para a escola, fechou a matrícula dessa criança, que era um contraturno, ela saía de uma escola privada também, ia lá fazer, estudar de novo, leitura de novo, só que isso não estava sendo conduzida da forma que deve ser, o ideal era estar sendo acompanhada por uma psicopedagoga, fazendo, levando todos aqueles estímulos, ela estava numa sala de aula normal. Então, aquilo não iria ajudá-la. Então, deixa eu olhar para o desenho dessa criança. E vou até dizer o nome dela, deve estar uma mocinha já, que já faz uns 7, 8 anos, a mãe dela nem lembra mais disso, eu creio, mas também se não tem problema, a Alice. E a Alice, ela desenhou para mim. Falou lá, aqui é meu quarto, aqui não sei o quê, aqui não sei o quê. Gente, e me chamou a atenção, né? Que ela desenhou ela desse tamanho assim, em um livro enorme. Uma coisa enorme assim sobre ela. Tipo um livro aberto, uma coisa assim. Alice, vem cá, o que é isso aqui? Aí ela disse assim, tia, que ela me chamava de tia, né? Tia, isso aqui, eu tô à tarde, minha mãe me obriga a ler livros. E todos os livros para mim, ela era uma criança super interessante, super viajada, né? É muito interessante porque todos os livros são escritos em mandarim. Olha só, em japonês, né? Na escrita japonesa. É mesmo, Alice. Todos, tio, aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Você tá vendo? Ó, pega esse aqui. Aí pegou um livro lá bem grande que nós tínhamos na estante. Aqui, tia, em mandarim. Você tá vendo que é em mandarim? E tem outra. De vez em quando, essas letras aí doidas, elas saem do lugar. Elas começam a dançar. Eu não entendo nada. Característico de quê? Da dislexia. Então, na época, eu estava estudando, né, fazia neuro e psicopedagogia ao mesmo tempo, eram duas pós em uma. E foi muito interessante esse estudo de caso, foi para vocês verem como o desenho é bacana, mas tudo tem que ter o quê? Propósito, né? Propósito. O professor está lá. Nossa, Lucrécia, eu senti a necessidade de pedir que as crianças desenhem, mas eu não preparei nenhuma atividade. Vamos fazer um cabeçalho, porque meu cabeçalho ele é digitado, para não ficar o professor perdendo tempo escrevendo ali em sala de aula, tirando a atenção do foco, que é o principal, que são as crianças, né? Poxa vida, Lucrécia, e assim, fulano está tão agitado, eu queria descobrir, então vamos ver se ele externaliza isso no desenho, é outra história. Então, o desenho ali teve como propósito, certo? O caderno, ele serve para reforçar as experiências, tá bom?
Ele não deve ser o foco principal da aula. Ai, eu vou fazer caderno que eu tenho que... Nossa, livro, a gente tem que bater livro hoje, né? Infelizmente, isso é a realidade. O pai pagou o livro, o material, e ele quer livro todo preenchido no final do ano. Escola, né, a gestão é bem clara com isso, o coordenador também pega no pé disso, e até mesmo para evitar muita distração, até mesmo de alguns professores. A gente meio que cobra isso, é meio louco, mas a gente sabe que isso é a realidade de toda a escola. Se não for, me perdoe, é de vocês, certo? Então, ele só faz sentido se estiver agregado a objetivos, tá bom? Conversa com a tua equipe, caderno é reforço. A criança não é obrigada a sentar ali 4 horas e ficar 4 horas escrevendo. Você aprende muito mais. Eu tenho uma experiência, ai meu Deus, às vezes eu penso, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu fui substituir uma professora, eu lembro, isso eu tô falando, eu não tinha nem meus filhos, tá? Eu tinha já, tinha. Você tem uma ideia, minha filha tá com 33 anos, vai fazer agora. E eu fui para ser professora substituta de uma professora que aconteceu um problema de repente lá, e eu era professora do infantil, e me puseram como substituta dessa professora, que a gente, escola, a gente vive nessa dinâmica, né, nesse malabarismo. Eita, tempo. Mas deixa eu contar. E a aula era sobre Rio. E eu morava na época em Nova Cruz, é o interior aqui do Rio Grande do Norte, para quem está vendo aqui que não é do Rio Grande do Norte. Meu Deus, como é que eu vou falar de Rio para criança? Peguei a turma, levei para o Rio Curimataú. A minha sorte estava seco. Peguei a turminha, gente, a gente vai estudar sobre rios e a gente vai passar lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, eu tirei a tarde inteira e eu digo a você que até ontem essas crianças ainda lembram dessa aula. Não usei caderno, não usei livro, a gente foi para aula de campo. Você veja que eu estou falando de quantos anos atrás eu já trabalhava as metodologias ativas e não sabia, né? Eu era bem moderninha na época, eu era futurista, tá bom? Então, vivências, cadernos, complemento da aula, né? Complemento, não tem que estar ali o caderno. Ai, tem que ter caderno hoje, que a coordenadora cobra caderno todos os dias dos alunos. Não cobre isso dos seus professores, não cobrem isso dos seus alunos, por favor. Às vezes, numa rodinha de conversa, você é tão mais prazeroso para a criança, tem tanto objetivo ali no meio da conversa, da musiquinha. Vamos cantar essa musiquinha fala isso, né? Então, gente, desculpa o vídeo grande. Ai, beijo, até a próxima, mas foi necessário.